Palavras do filho à esposa sobre 3 tipos de cristãos, simbolizados pelos judeus que viviam no Egito, e sobre como essas revelações foram dadas à esposa para que fossem transmitidas, publicadas e pregadas pelos amigos de Deus. Capítulo 60. O filho falou à esposa dizendo-lhe: Eu sou o Deus de Israel, aquele que falou com Moisés. Quando fui enviado a meu povo, Moisés pediu um sinal dizendo: O povo não crerá em mim de outra maneira. Se o povo ao qual Moisés foi enviado pertencia ao Senhor, porque ele não tinha confiança, deve saber que havia 3 tipos de pessoas entre os judeus. Alguns acreditavam em Deus e em Moisés. Outros acreditavam em Deus, mas não confiavam em Moisés. Imaginando-se, talvez não estaria ele dizendo e fazendo tudo por invenção própria e presunção. O terceiro tipo era daqueles que não acreditavam em Deus nem em Moisés. Da mesma forma, existe atualmente 3 tipos de pessoas entre os cristãos, como simbolizado pelos hebreus. Existem alguns que realmente acreditam em Deus e em minhas palavras. Existem outros que acreditam em Deus, mas não confiam em minhas palavras, pois não sabem como distinguir entre um espírito bom e um mau. O terceiro grupo é daqueles que não acreditam em mim, nem mesmo em ti, esposa minha, a quem tenho transmitido minhas palavras. Mas, como disse, embora alguns hebreus não confiassem em Moisés, todos, sem dúvida, cruzaram o Mar Vermelho com ele em direção ao deserto, onde aqueles que não tinham confiança adoraram ídolos e provocaram a ira de Deus, motivo pelo qual seu fim foi uma morte miserável, embora apenas para aqueles que tinham má fé. Por esta razão, como o espírito humano é lento para crer, meu amigo deve transmitir minhas palavras àqueles que creiam nele. Depois, eles as divulgarão a outros que não sabem distinguir o espírito bom de um mau. Se os ouvintes lhe pedirem por um sinal, que mostrem a essas pessoas um cajado assim como fez Moisés, ou seja, que expliquem a eles minhas palavras. O cajado de Moisés era firme, e devido à sua transformação em uma serpente, foi também temível para eles. Da mesma forma, minhas palavras são firmes e não há falsidade nelas. São temíveis também porque emitem um juízo verdadeiro. Que expliquem e declarem que, pelas palavras e sons de uma única boca, o demônio se afastou de criaturas de Deus. Esse mesmo demônio que poderia mover montanhas, não fosse ele impedido por meu poder. Que tipo de poder possuía ele com a permissão de Deus quando foi feito para fugir diante do som de uma só palavra? Segundo isso, da mesma forma que aqueles hebreus que não acreditavam em Deus nem em Moisés também deixaram o Egito em busca da terra prometida, sendo de alguma forma forçados a ir juntamente com os outros. Assim também muitos cristãos se juntarão agora, a contragosto, a meus escolhidos, sem crer em meu poder para salvá-los. Não acredito em minhas palavras de maneira alguma. Possui apenas uma falsa confiança em meu poder. Entretanto, minhas palavras se cumprirão sem que eles os desejem e, de certo modo, serão forçados a caminhar para a perfeição até que cheguem onde me for conveniente.